Bom dia a todos. Bom dia. Aí sim, eu estou vendo uma reação. Vamos lá, obrigado pelo louvor, Cláudia. É bom estar na presença do Senhor. E nós vamos agora atentar ao que Deus tem a falar através da palavra de hoje. Hebreus 3, versículo 12 ao versículo 15. Eu vou ler o versículo par, gostaria que vocês pudessem me acompanhar lendo os versículos ímpares. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Porque o tema de hoje é a apostasia da fé. O que é apostasia? Apostasia, pode ver o próximo slide, é renúncia ao abandono de uma crença religiosa, né? E outro comentário bíblico diz: afastar-se de uma posição, se desviar de um marco estabelecido. Então, apostasia da fé é você renunciar à fé. É você abandonar a fé que você tinha sobre alguma coisa ou em alguma coisa. Quando o muçulmano ele se converte ao cristianismo, podemos dizer que ele está apostatando da fé, ou seja, ele está deixando a fé sobre Alá para se tornar um cristão. Mesma coisa, um budista, ele vai deixar todos aqueles conceitos de reencarnação para o cristianismo, e quando entra no cristianismo, ele vai rever todos os seus conceitos. Então ele vai deixar o quê? Ele vai deixar a fé, abandonar uma fé em uma outra fé, ele vai estar aceitando uma outra fé. Assim, espírita, budista, muçulmano. E também no mundo evangélico, né? Nem todas as igrejas são, podemos dizer, bíblicas. São igrejas que fazem uso da Bíblia, mas são bem semelhantes, são parecidos. Essas igrejas não são bíblicas na sua totalidade. Nós precisamos da Bíblia. A Bíblia é a conduta de todo cristão. Baseado na Bíblia que você vai decidir se isso ou aquilo está de acordo com a vontade de Deus. Não usando a minha experiência, a experiência de outras pessoas para provar a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é provada através da palavra de Deus. E nós temos algumas igrejas que parecem ser igrejas, mas não são igrejas, né? Por exemplo, Testemunho de Jeová. Né? Eles falam de Deus, eles acreditam em Jesus na sua parcialidade, mas chega em momentos fundamentais da sua doutrina que eles negam a Trindade. Então são esses deslizes, né, da palavra. Nós consideramos aquela igreja que abandonou a verdade de Deus. A igreja está apostatando da fé original, da fé bíblica. Não somente isso, não somente uma igreja como o Testemunho de Jeová, né? Nós temos igrejas neopentecostais que também assumem a posição totalmente diferente da Bíblia. Não estou falando em todas, mas alguns dizem que você precisa receber o dom do Espírito Santo para selar a sua salvação. Mas em nenhum momento da Bíblia diz que você precisa receber o dom de língua ou outro dom para selar a tua salvação. Então nós podemos ver um desvio na verdade de Deus. Nós temos cada vez mais na internet pregadores, igrejas liberais. Igrejas que acomodam a verdade de Deus no contexto humano. Não é nós que queremos nos adequar nos padrões de Deus, mas as pessoas pregam e a igreja faz com que nós nos acomodemos, que Deus nos acomode no padrão que nós vivemos. Nós queremos mais isso, nós queremos mais aquilo,
sempre a favor da voz do povo e ignorando a voz de Deus. Nós podemos dizer que essas igrejas já abandonaram a fé. Segundo a Tessalonicenses 2:3 diz, isso num contexto mais coletivo, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse versículo, falando bem brevemente, antes que venha Jesus Cristo, o que vai acontecer? A igreja vai abandonar a verdade. Não é pessoas fora da igreja, não são as pessoas que são mais ou menos cristãos. São pessoas, eu e você. Se você não estiver acordado, você e eu, nós vamos abandonar a fé que nós temos acerca de Deus. É isso que eu quero tratar, não no sentido coletivo, mas agora, no próximo slide, no sentido mais individual. Como é que nós podemos abandonar a fé? O versículo de hoje fala, né? O versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o quê? Um coração perverso e um coração incrédulo. O que essas atitudes vão levar? Vai afastar você do Deus vivo. Nós precisamos enxergar, nós precisamos ver como é que está o meu coração hoje. Se o meu coração está perto de Deus ou se o meu coração está afastado de Deus. E como é que nós vamos ver isso? É isso que nós vamos estudar hoje. E acredito que realmente isso possa ajudar de uma maneira de como, aonde está o nosso coração em relação a Deus. Um teólogo muito famoso chamado William Barclay, ele escreveu assim, né, que existem dois grandes dias para o homem, né, para uma pessoa. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que nasceu. Então ele está se referindo ao quê? Né, ao nosso nascimento da mãe, né, mas principalmente o propósito que Deus, né, ou seja, o novo nascimento em Jesus Cristo. Ele escreveu um monte de comentários, século XX. As obras dele são extensas acerca de Deus. Mas, no final da sua vida, parece que ele muda a sua posição acerca de Deus. Ele muda o seu conceito sobre o que a Bíblia fala de Deus. Mas ele adota uma posição que ele acha sobre Deus. Aí acontece desvio da fé. No final da sua vida, na sua biografia, ele diz o quê? Ele já não acreditava que Jesus era Deus. Que ele teria morrido por nós, não acreditava no inferno. Né? Sabe aquele discurso? Não, Deus é muito bom, Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno. Queria que todas seriam salvos no final. Em seu último livro, ele se declara agnóstico. Né? O que é uma pessoa agnóstica? Uma pessoa que nem acredita e nem duvida da existência de um Deus. Ele é neutro. Olha só. Ele escreveu centenas e centenas de comentários sobre a Bíblia, explicando a Bíblia. E no final da sua vida, o que ele faz? Ele abandona a sua crença. Ô pastor, que mancada, hein? E agora? Se um cara que estudou assim é capaz de abandonar, imagine a gente que nem sabe onde fica o Gênesis, a gente nem sabe onde fica o Apocalipse na Bíblia, né? Ai de nós! Isso mesmo. Essa é a realidade, esse desafio que eu quero trazer hoje a vocês. Mas eu gostaria principalmente que nós possamos identificar como é que está o seu estado, o estado do seu coração. As pessoas não se tornam ateus de um dia para o outro. Eles não abandonam a fé de um dia para o outro. E o coração perverso, né, o coração perverso, eu gostaria de trazer
identificar, né, pode ter muitas outras maneiras, mas eu gostaria de trazer como coração endurecido. Você tem um coração perverso, ou seja, você tem um coração endurecido. O endurecimento do coração, na verdade, é um processo. Ninguém nasce com o coração duro. Na verdade, um dia, no meio da sua vida, você resolve endurecer o seu coração. Ou seja, o endurecimento teve um início, em algum ponto da sua vida, em relação a alguém ou em relação a alguma circunstância. E esse endurecimento, quais são os sintomas do endurecimento do coração? Você é irredutível. Você é inflexível quando trata daquele assunto. E muitas vezes você é irredutível, inflexível, porque você passou por uma dor. Aquela situação fez com que o seu coração ficasse duro, porque você teve um sentimento de perda e dor naquela ocasião por alguém ou por alguma circunstância. Muitas vezes eu também sou intolerante. Eu mesmo como pastor, quando é que a minha intolerância chega ao clímax? Quando é que o meu coração fica duro? Né? Quando os meus direitos são violados. Eu tenho todo o direito de fazer isso. Mas quando os meus direitos são violados, você tolera uma vez, você tolera a segunda vez, aí fala, chega, eu não aguento mais essa situação. Eu vou dar um ponto final nessa coisa. É onde nós começamos a endurecer o nosso coração. Tinha uma vaga na garagem na minha casa, e aquela vaga ali é onde o pessoal é em frente do elevador, né? É uma vaga para você descarregar as coisas. Mas frequentemente as pessoas, né, porque não querem, a minha rua lá é muito difícil estacionar. Então tem pessoas que querem filar uma boia, um estacionamento de graça. E as vagas estão completas. Só que tem aquela vaga em frente do elevador, onde é para descarregar produtos. Tem gente, tem um espertinho que sempre deixa o carrinho lá. Aí você passa uma vez, tudo bem. Segunda vez, um outro carro está lá. Ah, tá bom, deixa. Aí o dia que você traz as compras, você quer estacionar o carro lá para descarregar, e um outro bendito colocou o carro lá. O que acontece? Aí você fica intolerante. Você já liga para a portaria, liga para o zelador, ué, esses caras aí, deixa o carro aí, blá, 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 né? Você se transforma, né? Você deixa de ser pastor para você buscar os seus direitos. E com toda a razão. E eu fico assim, toda vez que entra na minha vaga, sempre vejo se alguém colocou o carro lá. Engraçado, né? Coisa que nem aconteceu, mas já premedita. Alguém deixou o carro lá? Alguém deixou o carro lá? E você já fica assim com uma noia, né? Sobre aquela questão. A mesma coisa acontece no relacionamento casal, homem e mulher. Começa tudo bom, legal, mas, né, a esposa vê a maneira que o seu marido joga as suas meias, ela, tá bom, né? Tá deixando as suas meias ali, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, e já fala, não, meu, não dá para você colocar essa meia dentro do saco onde está o cesto ali, né? Aí você fica intolerante. Coisas pequenas. Agora, só ver a meia, porque aquela noia, né? Você vê a meia em um lugar esquisito e já, ele deixou lá, né? Mas, na verdade, é ela que deixou lá sem querer. Entende? Então, fica anoiado, fica com o coração duro, irredutível, inflexível perante aquela circunstância. Da mesma maneira, nós podemos endurecer o nosso coração em relação a Jesus. Nós tornamos intolerante sobre as coisas que acontecem na igreja, sobre a atitude de algum líder ou sobre algum irmão na igreja. Você começa a endurecer o seu coração. Se eu perguntar a vocês, alguém aqui
nega Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas? Se eu falo assim, levanta a mão. Ninguém vai levantar. Não, pastor, eu estou bem resolvido. Essa questão está lá. É a minha base, né? É por isso que estou aqui nessa manhã, sacrificando meu tempo, devia estar dormindo em casa nesse friozinho, e não, mas estou aqui. Por quê? Porque Jesus é meu Salvador. Isso ninguém vai tirar. E ninguém pode tirar. Eu falei, é? Ninguém é capaz de negar Jesus Cristo. Ninguém. Porém, o endurecimento pode levar. O endurecimento do coração pode levar você até abandonar a Jesus. Talvez não Jesus diretamente. Porque ninguém nega Jesus. Talvez o nosso grande pecado, nós não negamos Jesus pessoalmente. A sua salvação que Ele nos dá, o perdão que Ele nos concede. Mas nós negamos constantemente a sua palavra. Não é verdade? Eu não nego Jesus. Ah, é? O que Jesus quer que você faça? Não sei, você já negou. Não estou falando negar no sentido de abandonar a fé. Nós insistimos em crer em Jesus, mas, ao mesmo tempo, insistimos em não aceitar suas palavras. O grande problema não é uma, duas vezes a negação à palavra de Deus, negação à palavra de Deus, às Escrituras. O problema não é você negar uma, duas vezes. O problema é você negar 1 ano, 2 anos, 3 anos, as verdades da Bíblia. Toda vez que você rejeita ler a Bíblia, rejeita ouvir o que a Bíblia diz, o que acontece? Acontece que depois de um tempo, existe uma grande inconsistência entre sua vida real e o modelo que a Bíblia quer nos ensinar. Não tem mais nada a ver o meu estilo de vida e o estilo de vida que Jesus quer para nós. Você está vivendo um cristianismo totalmente deturpado. Um cristianismo que não tem nada a ver com a Bíblia. Um cristianismo que Jesus não quer que nós vivamos. É assim que nós podemos abandonar a fé. Quando nós apoiamos, nós fazemos, damos razão a tudo que nós sentimos, a tudo que nós queremos, sem levar em consideração o que a palavra está dizendo a respeito do que você pensa, a respeito do que você decide. Quando nós rejeitamos a palavra, eu ando segundo o meu conceito de Jesus, que não é mais Jesus nessa altura do campeonato, não é mais Jesus, não é mais Espírito Santo, não é mais Deus, é a invenção, é uma projeção sua, esse Deus que nem existe, esse Deus que você inventou melhor, é uma projeção. Ah, Jesus é meu Salvador. É uma projeção que você criou, uma imagem falsa de Deus. Uma imagem totalmente deturpada de que realmente Deus é. Não negamos a Cristo. Mas quando nós insistimos em viver uma vida extra-bíblica, o que vai acontecer? Ela vai nos afastar de Deus. Irmão, vamos examinar o nosso coração nessa manhã. O que é que tanto chateia você estar na igreja? O que tanto impede você escrever ou ler a palavra de Deus? Porque são essas coisas que vão levar você ao endurecimento e ao afastamento da fé que nós temos acerca de Deus.
O grande perigo de um cristão não viver de acordo com as verdades de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ele ou ela fica propenso em aceitar o padrão do mundo como estilo de sua vida. Um amigo, ele estava numa igreja, uma das igrejas neopentecostais, ele falou assim, eu não vou mais nessa igreja coreana. Ele já estava assim, de saco cheio das igrejas coreanas. Ah, por quê? Ah, a pessoa é tudo falso, tudo hipócrita. Ah, mas você não vai lá por causa de pessoas. Não, mas isso me incomoda. Agora eu estou muito bem numa igreja. Ela foi uma igreja lá. Eu estou muito bem lá. Tá bom, você decide. Portanto, que você está louvando, está cultuando Deus, você pode ir nessa igreja. Passado um tempo, ele me liga. Davi, não vou mais naquela igreja. É por quê? Você não falou que você achou a igreja certa, né? Você não achou um lugar onde você possa adorar sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma, né, distúrbio, né? Davi é o seguinte, eu pensava, a igreja é legal, aberta, sem preconceito, mas o grande problema é que uma das minhas amigas, ela resolveu ouvir o que o pastor disse, né? Pessoal, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Aí ele foi, e essa amiga foi ler a Bíblia. E ela descobriu uma coisa fabulosa. Ela descobriu que a Bíblia estava errada, que o pastor estava certo. Eu falei, Davi, quando eu vi isso, eu falei, não vou mais ficar nessa igreja. Ou seja, quando nós não pregamos a Bíblia, nós pregamos coisas sobre Deus, não Deus. Quando nós falamos sobre Deus, não é a Bíblia em si. E aquela pessoa, quando leu a Bíblia, descobriu que o que o pastor pregava, o que a Bíblia falava, o quê? Existia um distanciamento muito grande. E ela, sabiamente, usando de toda a sua sabedoria, decidiu não aceitar a Bíblia. Aceitou a palavra do pastor. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não endurecer o nosso coração. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós perdemos o senso da realidade espiritual. Nós toleramos coisas que não são bíblicas. E principalmente nós nos conformamos com o padrão deste mundo, ou seja, o padrão do pecado. Em consequência, perdemos a nossa perspectiva divina em relação ao casamento. Nós vamos aceitar todos os padrões que as pessoas, os amigos, fofoca, etc., o que a novela fala. Nós aceitamos todos os padrões. Na criação de filho é a mesma coisa. E até mesmo a nossa escolha de igreja. Nós escolhemos igreja onde nós temos o quê? Uma mordomia. Mas a igreja não é feita para nós. Nós vemos a igreja para descobrir o que Deus é e quem Ele é. E nós nos adequamos a Ele. Não é que Deus precisa adequar a nós. Precisamos estar acordados constantemente para não perder a sensibilidade espiritual. E o versículo seguinte diz, né? Pelo contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo nenhum que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E a segunda parte, eu vi que o tempo vai ser escasso, né? E eu vou deixar essa segunda parte para uma outra ocasião, para que a gente possa refletir, tá bom? Então, só para a gente refletir, só para a gente pensar
e como é que está o seu coração em relação à palavra de Deus. Não, ninguém vai negar Deus. Ninguém vai negar Jesus publicamente, nem você neste momento. Mas a Bíblia fala que é tolo aquela pessoa que vem, lê a palavra e não coloca na prática. Ele diz, é como uma pessoa se olha no espelho, depois logo esquece a imagem que você construiu. Por isso, a minha insistência nessa manhã, talvez nós não negamos Jesus, mas a grande verdade é que nós negamos as suas palavras. E eu queria que o Espírito Santo, neste momento, quebrasse o nosso coração perverso, endurecido. Talvez o seu coração foi endurecido por uma situação de perda de um ente, ou alguma doença, ou alguma coisa aconteceu, falência da sua casa, e você joga tudo isso como fosse culpa de Deus. Mas nós precisamos rever que não, isso é uma enganação do diabo. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos deixar um coração propenso em ouvir, principalmente obedecer o que Deus tem a falar. Gostaria que vocês pudessem fechar seus olhos. E lembrar-se o que é que você não tolera na sua vida. O que é intolerável? Qual é o sapo que você não consegue engolir em relação a seus pais? O que é que faz você tornar uma pessoa inflexível em relação ao seu cônjuge? Em relação a seus filhos? Se nós estamos conseguindo lembrar, nós estamos com o coração endurecido em relação a essa pessoa. Vamos pedir perdão a Deus. Pai, me perdoa, porque eu tenho endurecido o meu coração em relação à pessoa no passado. Mas eu quero viver conforme a tua palavra. E a tua palavra diz que nós devemos perdoar, como nós fomos perdoados na cruz. Senhor, eu quero perdoar. Eu quero liberar perdão em relação a essa atitude e essa pessoa. Em segundo lugar, peça força. Pai, a próxima vez que aquela pessoa fizer isso, ou acontecer alguma coisa, Pai, me dê forças para que eu possa encarar segundo a sua perspectiva. Me dê domínio próprio, me dê paciência, principalmente me dê amor. Porque chegou nessa circunstância porque você deixou de amar aquela pessoa. Me dê amor em relação a essa pessoa. Terceiro lugar, em relação à palavra de Deus. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós não negamos Jesus diretamente, mas indiretamente nós estamos negando. Vou pedir perdão. Pai, puxa, o Senhor tem dado tantas coisas para mim, mas retribuo o bem que o Senhor faz com a minha desobediência, Pai. Me perdoa. Me dê forças. Me faça, Senhor, que eu possa ter sede da Tua palavra. Sede de querer realmente viver de acordo com o Teu querer. Pai, que eu realmente não invente mais uma desculpa para rejeitar a Tua palavra. Eu quero colocar na prática, Pai. Me ajuda, me dê forças.
Coloca um amor sobre a tua pessoa e o amor sobre as tuas palavras, Pai. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.